Bênção de Deus. Olá pessoal, muito bom dia. Vamos a mais uma oração da manhã. Lucas capítulo 11, a partir do versículo 11, diz assim: Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Então, aqui Jesus está em uma série de sermões falando sobre oração. E nós vemos aqui que Jesus, ele deixa claro, ele fala sobre a perseverança, ele dá uma oração modelo, ele também empurra a responsabilidade para os homens, porque ele mostra que Deus está propício a abençoar, enfim. E aqui a gente vê mais claramente ainda Jesus nos dando mais motivos para orarmos, porque nós vemos aqui que anteriormente, ele deu a certeza da resposta, quando ele disse, quem pede, recebe, quem busca, encontra, quem bate, abrir-se-lhe-á. Então, ele deu certeza de que o Pai responderá. E aqui, ele ainda dá um plus, ele dá mais motivos ainda para orarmos, ele mostra mais ainda a disposição do Pai em responder às nossas orações. Quando ele compara nós, como pais, presenteando os nossos filhos. Por exemplo, se o filho pede um peixe, a gente não vai dar uma cobra. E ele fala bem assim, se vocês que são maus, que dariam o mal, vocês dão boas coisas, que dirá o meu Pai que é 100% bom. Obviamente, ele está muito mais pronto a dar o que é da sua natureza, que é o bem, que é algo bom, do que vocês. Ou seja, se vocês que são maus, mas muitas vezes conseguem dar boas coisas para os seus filhos, que dirá o meu Pai que é muito bom, perfeito, com certeza ele está muito mais disposto a dar o bem para aquele que lhe pedir. E ainda Jesus fala ainda em dar o Espírito Santo a quem lhe pedir. Então veja bem, olha só, a gente vê aqui que Jesus, ele nos ensina a pedir o Espírito Santo. Além de ele nos dar ali certeza de que Deus responde às nossas orações, aqui ele encerra com essa sugestão: vocês querem pedir coisas? Então peçam o Espírito Santo. E o Espírito Santo é Deus. Todos nós sabemos, o Pai, o Filho, que é Jesus Cristo, e o Espírito Santo, os três são Deus. E não são deuses, mas são Deus. A Santíssima Trindade, como ensina a Sagrada Escritura. E aí nós vemos aqui então que Jesus está nos ensinando, peçam o Espírito Santo. O Pai está disposto a dar o Espírito Santo, ou seja, a maior bênção que o Pai pode dar é o Espírito Santo. Peçam o Espírito Santo. E se o Pai está disposto a dar a maior bênção que é o Espírito Santo, sendo que o Pai já deu inclusive o seu Filho, por amor a nós, morrendo na cruz do Calvário, se Ele nos deu isso, Ele também pode nos dar outras coisas que são menores. Como o Paulo também escreve aos Romanos dizendo, se Deus não poupou nem mesmo o seu Filho, mas deu a Ele amor a nós, por que não daria outras coisas, né? E só que qual é a questão aqui? A questão é que a gente pede outras coisas, valorizando mais as outras coisas do que o próprio Jesus e do que o próprio Espírito Santo. E aí é que está o perigo. Muitas vezes oramos de forma materialista, querendo coisas, e a gente não tem um anseio por ser cheio do Espírito Santo. As outras coisas Deus dá, mas a gente precisa ter um anseio vibrante por ser cheio de Deus, por ser cheio do Espírito Santo. Essa é a maior bênção, sermos cheios do Espírito Santo. Quando alguém é cheio do Espírito Santo, é cheio do fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, que é paciência, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, benignidade, bondade, tudo isso são fruto do Espírito. E quem também é cheio do Espírito também tem o poder do Espírito na sua vida. Quando fala da palavra de Deus, a palavra de Deus ela não pode ser ignorada como se fosse apenas uma história da carochinha, não. Quando alguém que tem poder de Deus na sua vida, quando fala de Deus, é como se fosse uma flecha, como se fosse uma espada que atravessa
a consciência e o coração das pessoas, obviamente de forma positiva, seja corrigindo em relação ao pecado, seja encorajando, seja fortalecendo, consolando, enfim. Nós vemos então que Deus está muito mais disposto a responder às nossas orações do que a gente imagina. Nosso Pai é bom e Ele está vibrante, Ele está completamente pronto e disposto a nos dar boas coisas, ok? Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai, o primeiro pedido que faço, Senhor, Senhor, nos enche do Teu Espírito Santo, como a Tua palavra diz, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, nos enche do Teu Espírito, Pai. Senhor, que a gente possa ter o fruto do Espírito, Pai, que a gente possa amar, que a gente possa, Senhor, ser longânimo, paciente, que a gente possa ser benigno, desejar o bem das pessoas, que possamos ter bondade, que é fazer o bem ao próximo. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, também nos concede do poder do Espírito Santo, Pai, que possamos ser testemunhas fiéis, testemunhas eficazes, Senhor, da obra do Senhor Jesus na cruz do Calvário, que possamos pregar o Evangelho com poder, em nome de Jesus, de forma que as pessoas que nos ouvem passem a crer e entreguem as suas vidas a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, derrama poder do alto sobre as nossas vidas, nos enche do Teu Espírito Santo até transbordar, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, se vocês foram edificados através desse vídeo, peço que vocês compartilhem com alguém, joga nos grupos de WhatsApp, grupo da família, do trabalho, da escola, faculdade, enfim, joga nos grupos aí. Peço que você se inscreva no canal, deixe o joinha, deixe o seu comentário dizendo o que você achou desse conteúdo, assim a plataforma recomenda nossos vídeos para pessoas que, quem sabe, ainda não ouviram a palavra de Deus. Que Deus abençoe poderosamente as suas vidas, um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.